tava pegando embalo ali, mano. O negócio tava ficando bom, né? Mas glória a Jesus. Esqueci meu ajudante. Mas dá para ler aqui, né, irmãos? Bem, irmãos, vamos abrir aí em Mateus, capítulo 13. Glória a Jesus, irmãos. O Espírito Santo de Deus abençoe cada um dos irmãos, né, irmãos, nessa reunião de oração. Que possamos voltar aqui muitas e muitas vezes para orarmos e buscarmos ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sabendo que a busca, ela nunca é em vão, nunca, jamais. Nunca podemos pensar que buscar a Jesus é em vão. Deus sempre derramará da sua graça, do seu poder sobre nossas vidas. Sempre, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 13. Eu vou dar desculpa do óculos, tá, irmão? Eu não achei o texto aqui. Mateus 13, versículo 30, 31. Diz assim, ó. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual, a semente, é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham sobre os seus ramos. Versículo 33, irmãos, todos juntos. Como é que diz aí? Até que tudo esteja. Olha só que interessante. Então, Jesus está falando de duas parábolas, né, irmãos? A primeira parábola é a parábola do grão de mostarda. E a outra é a parábola do fermento, não é isso? É isso mesmo? Então, veja só, irmão. As parábolas que Jesus fala, essas duas aqui, veja que ele não fala de grandeza. Ele fala de coisas pequenas. Coisas pequenas. Então, o problema não é começar pequeno. O problema é desistir, né, antes de crescer. Então, Jesus está falando que a obra que começa na vida do ser humano, ela é grande, lógico, por causa da salvação, mas antes dele se tornar grande espiritualmente falando, antes de nos tornarmos grandes espiritualmente, né, adultos espirituais, tudo começa pequeno. Numa pequena semente, numa pequena medida de farinha, ou pequena medida de fermento. O fermento, irmão, ele é uma coisa espetacular, não é? Está lá o bolo lá, se você colocar um bolo sem fermento, o que acontece? Ele fica solado, né? Uma vez eu fiz um bolo, faz muitos anos, né? Acho que eu morava lá em Minas ainda. Não sei se a Tati lembra desse bolo que eu fiz. Tem bastante ano. Fui fazer um bolo, mano, sei lá o que aconteceu. Eu botei fermento, mas... Eu botei o bolo desse tamanho. Quando eu tirei da forma, estava menor do que eu coloquei. Eu falei, oxe, coloquei uma medida aí e ficou mais solado do que... Não deu certo, né, irmãos? Então, o fermento ele tem esse poder, né? Você coloca na farinha, água lá, vira uma massa de pão maravilhosa, cresce, né? Então, se você for olhar para aquele pão, você não enxerga nada de fermento. Você só consegue enxergar ali a farinha que foi transformada ali. Então, o fermento, ele parece que não vai resolver coisa nenhuma, parece que ele não vale nada. Na verdade, a quantidade que você coloca de fermento é até pequena, mas é ela que vai dar a diferença. Né, irmãos? Assim também é a parábola do que Jesus está falando no versículo 31. Vamos ler o 31, irmão, novamente? 1, 2, 3. Lhe propôs, dizendo: o reino dos céus... Continua? Do qual é realmente a menor de todas as sementes.
Então, Jesus não está falando de pressa. Jesus está falando de constância. Está falando de fidelidade. Né, irmãos? Fidelidade. Então, começo do ano é aquele negócio, irmão. O pessoal faz promessa, o pessoal diz isso, aquilo, outro, agora vai, agora faço, agora, né, acontece. Mas a verdade, irmão, é que o importante para Deus, irmãos, é que a gente sejamos fiéis. Não adianta a gente... Eu lembro de um irmão, né? Nem irmão está no mundo hoje, né? Mas ele era alvoroçado. Ele chegava, ele botava fogo no negócio assim para fazer um negócio. Vamos fazer. E, meu Deus do céu, ele agitava mesmo para fazer. Aí falou, vamos fazer. Eu passava uma semana não. Acabava aquele fogo. É fogo de palha. Mas quem não conhecia a pessoa ela agitava de uma forma impressionante. Vamos fazer, bora fazer. Mas passava um mês, já estava murcho de novo, já estava se entregando ao que não devia de novo. Um dia ele falou assim para mim, irmão, eu quero fazer alguma coisa na igreja, me dá um dia de culto. Eu falei, que dia você quer? Me dá uma sexta-feira. Eu falei, pode pegar, mano, vai lá, faz um culto na sexta-feira lá e chama os irmãos, quem quiser ir, vai. Né? Deu um culto para ele fazer, vai fazer um culto, mano. Durou 15 dias. Primeiro, sexta foi uma beleza, na outra já faltou um bocado de irmão, aí ele já ficou triste, murcho. Aí começou a murmurar, começou a reclamar, aí não quis fazer mais. Então a questão, irmão, não é a pressa, né? Não é aquele negócio que você vai começar a fazer, você fala, não, e agita, não, o negócio é fidelidade. Então, às vezes, irmãos, às vezes uma pessoa está com dificuldade de servir a Deus, está com dificuldade de ser livre dos seus pecados, está com dificuldade de ler, de orar. Eu sempre falo para pessoas, você não consegue orar nada, não consegue vir para a igreja, ora 1 minuto na sua casa. Para quem não ora nada, 1 minuto é o quê? De alguma coisa, né? De alguma coisa. Eu não leio nada, né? Eu coloco a Bíblia num canto lá, eu só vou lembrar dela só no domingo, só quando eu vou para a igreja. E se eu não lembrar, não tem problema, eu uso o celular, né? Então, a Bíblia fica lá escondida, lá no canto. Lá. Então, para quem não lê nada a vida toda, se lê um versículo por dia, já é alguma coisa. E é disso que Jesus está falando. Então, se uma pessoa ela tem dificuldade com o pecado, ela, sei lá, um exemplo, ela fala palavrão todo dia, né? Ou uma pessoa que é viciada, né? A pessoa é viciada em cigarro, viciada... E o vício do cigarro é muito difícil de você largar, né? É complicado. Uma pessoa que vive muitos anos, né? Ela tem dificuldade. Mas se a pessoa lá fuma 2 maços de cigarro, né? Ela vai lutar para deixar de fumar e vai fumar um maço, depois vai diminuindo, vai dando um passo de cada vez. É o que Jesus está falando. É uma semente que você lança. E conforme você vai cuidando daquela semente, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, assim é a nossa vida, irmão, espiritual. Se a gente não der os primeiros passos, ainda que sejam passos curtos, mas a gente dá uns passos e a gente não dá sequência naqueles passos, a tendência é o quê? É ter que começar tudo de novo. Começa tudo de novo. Então, ainda que uma pessoa ela comece bem devagarzinho, mas se ela começa devagarzinho e continua indo, a tendência é o quê? É crescer. A tendência é o quê? É se libertar. A tendência é o quê? É se tornar um homem e uma mulher mais espiritual cada dia. Então, quando uma pessoa ela faz uma coisa muito pequenininha, ninguém percebe, né? Ninguém percebe. Eu vou fazer uma oração aqui. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Eu disse não para uma mentira, eu disse não para um palavrão, eu disse não, né, para um pecado, ainda que seja pequeno. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então, existem coisas, irmãos, na nossa vida que são fidelidades, né? A gente tem que ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus é uma luta da carne contra o espírito. Então, ser fiel a Deus, irmãos, aos poucos você vai praticando. Às vezes você não fez 100%, mas você começou com 1%. E 1% com Deus, irmãos, é 100% também. Porque através desse 1%, ele vai trabalhar na nossa vida para que a gente chegue também lá no 100%. Né? A palavra vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 3, um pouquinho mais para frente. A gente vai terminar já, né, irmão? 1 Coríntios, capítulo 3. Tem um outro texto também, lá em 2 Coríntios 3, mas a gente não precisa abrir lá. Eu vou citar o texto, mas já vão lembrar já, né?
1 Coríntios capítulo 3, irmãos. Versículo 7. 1 Coríntios 3, versículo 7. Todos acharam? Como é que diz, irmãos? 1, 2, 3? Então vamos lá, versículo 6, perdão, 6 e 7. 1, 2, 3, irmãos. Não, 6, 7... 6, 7, 8, para a gente poder entender corretamente aqui. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o... 8, irmãos. Nove. Então, os irmãos, a igreja é o quê? Lavoura de Deus, né? Quando eu estou ouvindo a palavra, lavoura de Deus. Eu estou pregando, também faço parte da lavoura de Deus, ao mesmo tempo cooperador de Deus, né? Então, eu coopero para quê? Para que haja a plantação, para que haja o regamento. Mas nem o que planta, nem o que rega é? Não é nada. Não é nada. Porque quem vai dar o crescimento? É Deus. Então, é Deus que vai agir na nossa vida. Então, a semente é lançada. Então, quando você pega uma semente, que é a palavra de Deus, e você começa a praticar ela, ainda que seja pouco, né? Porque às vezes a dificuldade das pessoas, qual que é, irmão? É que elas querem que as coisas mudem da noite para o dia. Não é assim. Isso não é uma realidade. Ah, mas eu conheço uma pessoa que foi assim. Uma pessoa foi assim. Todo mundo não é assim. Nunca vai ser. Para as pessoas serem libertas, irmãos, não é fácil. É um trabalho, por isso que a palavra diz que ele veio desfazer a obra do diabo, e em Filipenses diz que aquele que começou a boa obra. João 15 vai falar que aquele que dá fruto limpa para que dê mais fruto. Efésios 4 diz que ele aperfeiçoou os santos. Então é uma obra de aperfeiçoamento. Mas tudo começa com o quê? Com fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é nunca errar, nunca pecar? Não. Fidelidade é aquele que vai constantemente. Ele vai devagarzinho, ele dá um passo de cada vez, né? Ele pode ser que ele não mudou assim, mas ele vai dando seus passos, ele vai continuando. Então, às vezes as pessoas desanimam, por quê? Porque elas querem que da noite para o dia as coisas aconteçam. E não é assim. Seria fácil se fosse assim, mas não é. Então é muito mais difícil a cada dia você aprender a ser humilde, né? Aí você começa a aprender a ser humilde com a esposa, com o esposo, com o filho, no trabalho, né? É muito mais fácil, é muito mais difícil no dia a dia você aprender a responder com mansidão, né? A responder com amor, a ter paciência, né? A ter misericórdia. Então, no dia a dia é muito mais difícil isso. Seria muito bom se no dia que você se batiza as coisas mudassem 100%. E não é assim. Uma nova natureza é colocada dentro de nós para quê? Para que essa nova natureza receba a palavra de Deus. Porque a velha natureza não recebe a palavra de Deus. A nova natureza recebe a palavra de Deus. Essa nova natureza agora ela vai trabalhar com o nosso espírito para a nossa vida ser transformada. Então isso acontece como? Deus vai dando crescimento. Conforme o quê? Conforme a semente vai sendo semeada, vai sendo regada. Então a gente não pode desprezar, irmão, em nenhum momento, o que Deus já fez na nossa vida. Por que eu digo isso? Porque às vezes o diabo ele vem e quer nos enganar. Aí o diabo diz assim: o que Deus mudou na sua vida? Não é? Deus não mudou nada na sua vida. E às vezes você é acusado também disso, né? O que Deus mudou na sua vida? Aí você para e pensa: o que Deus mudou na minha vida? Então a gente às vezes acaba desprezando o que Deus já fez na nossa vida. Ah, mas é pouco. Mas pouco com Deus é muito, dizia minha mãe, né? Acho que a mãe de muita gente falava isso aí. Pouco com Deus é muito. Ou seja, Deus vai trabalhar na nossa vida, Ele vai trabalhando. Uns mais rápido, outros mais ou menos, e outros mais devagar. Mas a gente não pode desprezar o trabalhar do Espírito Santo.
é uma semente. Então, a palavra vai dizer, não precisa abrir lá, porque a gente vai terminar já. 2 Coríntios 3:18, 2 Coríntios 3:18 diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito do Senhor vai nos moldando a imagem de Jesus, porque a finalidade nossa é o quê? Ser igual a Jesus. Mas isso acontece como, irmãos? É como a parábola do grão de mostarda. São pequenos atos, são pequenas coisas. Pequenas coisas, irmãos. Então, a gente não pode desprezar o momento de oração, ainda que seja pequeno, o momento de leitura da palavra. A gente não pode desprezar, não pode achar que não é nada. A gente não pode pensar assim, Deus nem ouviu minha oração, eu orei 1 minuto. Você orou 1 minuto hoje, mas amanhã você vai orar 2. Daqui a pouco você vem na igreja, você começa a orar e buscar Deus, e Deus vai agir na sua vida. É um crescimento. Então, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento mostra a ação de Deus na vida do ser humano. Não é aquela coisa que parece ser monstruosa, grandiosa. O ministério de Jesus começou aonde? Lá em Israel. O que é Israel? Israel é um pedacinho de terra, irmão. Um pedacinho de nada. Se você pegar um mapa e for olhar onde fica Israel, irmão, São Paulo, a cidade de São Paulo é maior, acho que é maior do que Israel, se brincar. Eu acho, não sei. Se não for também, é pouca coisa. Então, Jesus começou onde? Num lugar pequenininho. E nunca saiu de lá. Jesus nunca foi pregar em outro lugar. Sempre ficou ali em Israel pregando. Morreu lá, nasceu por ali, morreu por lá mesmo. 33 anos vivendo lá, nunca foi para outro lugar. Foi para o Egito quando era criança, né? Fugindo lá de Herodes. Mas fora isso, irmão, ele sempre viveu lá. O ministério dele foi lá. Então, o que aconteceu? Jesus falou, o que ele era o grão, era pequenininho, mas depois que ele morre, aquilo se expande. Então, irmão, nunca devemos desprezar, ainda que seja pequeno, que nós possamos achar, ou que alguém pode achar. Porque quem é que sabe da obra de Deus na vida de uma pessoa é a própria pessoa. Você que sabe a obra de Deus na sua vida. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei que Deus me libertou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Não é? Então, assim, às vezes as pessoas elas podem olhar ou julgar, mas você tem que ter essa consciência. Olha, eu sei o que Deus fez na minha vida. Mas tem coisa para fazer. Tem, lógico que tem, com certeza tem. Mas Deus já fez alguma coisa. Deus já está agindo na minha vida. Está agindo. Não é que ele agiu, ele está agindo. Amém, irmãos? Então, Deus ele agiu, mas ele tem que continuar agindo na nossa vida. Então, assim, isso que eu estou dizendo para os irmãos é para trazer o quê? Esperança. Que Deus está trabalhando na nossa vida. Só que ele só vai aprimorar se eu também continuar. Se eu não continuar, não adianta. Não adianta. Quando uma faca não está afiada, você passa uma vez só na pedra? Não, você passa o quê? Várias vezes. Até o quê? Até ela ficar útil, né? E aí quando ela começa a ficar útil, aí você vai lá, corta a carne, corta isso, corta aquilo, daqui a pouco ela perde o quê? Perde o corte. Aí você tem que fazer o quê? Afia de novo. É assim a nossa vida. Se a gente quer ser usado por Deus, tem hora que a gente vai estar lá, afiado. Estou afiadinho, né? Pode mandar um colchão duro aí, pode mandar qualquer coisa que eu passo a faca e corto. Aí tem hora que vai perdendo o corte. Você tem que fazer o quê? Buscar a Deus. Oração, leitura da palavra, né? É aquele momento que você se recolhe para buscar a Deus. E aí Deus vai lá e te afia de novo. E você vai sendo usado de novo. Então, às vezes, as pessoas elas vão deixando de Deus usar, por quê? Porque elas pedem um corte e perdem a confiança. Então, Deus é aquele que vai lá e ele renova as nossas forças. Porque ele precisa trabalhar, ele precisa que as pessoas sejam salvas, e o meio que ela escolheu que as pessoas sejam salvas é através de outras pessoas. E nós somos essas pessoas. Deus quer nos usar. Deus quer agir através da nossa vida. Deus quer agir através do nosso ser. Então, irmão, o Espírito ele quer trabalhar através de nós e nós temos que deixar o Espírito Santo agir através das nossas vidas. Amém? Então, nós não podemos desanimar em hipótese alguma. Por quê? Porque ele já tem feito, já tem trabalhado, já tem agido na nossa vida. Então, isso aí já é motivo de alegria, irmão. Já é motivo de satisfação. Amém? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Tem pedido de oração, irmão? Joyce e Vilma.